Bom, gente, então vamos falar um pouquinho de malária, foco em quadro clínico, diagnóstico laboratorial, né, que questões epidemiológicas são sempre importantes, pensando em malária ainda mais ainda, né. Bom, a malária é uma doença aguda, infecciosa, que acomete a região tropical equatorial, né. É uma doença extremamente importante mundialmente falando, são 300 milhões de casos novos, em torno de 300 milhões de casos novos, 1 milhão de óbitos por ano no mundo. É muito significativo, né, a magnitude dessa doença. E ela é causada por algumas, 4 espécies de plasmódio, Vivax falciparum, malária e ovale. Ovale só tem na África, e malária tem muito pouco também no Brasil. Então, a gente fala no Brasil sempre diferenciando Vivax de falciparum, que a gente vai ver a malária por plasmódio falciparum, ela é uma malária geralmente mais grave, né, que evolui esses quadros graves. Esse paciente, no caso clínico que nós vimos, ele é um paciente que teve uma malária por plasmódio falciparum gravíssima, né? Pegou lá na África e acabou tendo uma disfunção renal grave. Ele saiu, teve alta fazendo hemodiálise, né? Perdeu o rim. Esse gráfico, só para vocês entenderem, é um gráfico CDC, mas é um pouco mais antigo, mas onde que ocorre malária, né? A faixa intertropical, né? Então, na América do Sul e Central, mas principalmente na região equatorial, né, Amazônia, região amazônica, a África subsaariana, tirando a África do Sul, que quase não tem malária, né, e no Sudeste Asiático, na Índia, ali, né, pegando um pouco das ilhas da Oceania. Então, são as regiões que podem ocorrer a malária. No Brasil, especificamente, né, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá e no Acre. Então, região norte, basicamente, né. É interessante esses gráficos aqui, ó, que tem a referência aqui na aula. No portal do Ministério da Saúde, vocês podem ir lá, saúde de A a Z. Aí você clica em malária, tem uma série de orientações e embaixo tem esse link para vocês verem esses gráficos, né? Que são os casos notificados de malária na região amazônica, né? Em que, em 2018, 110 mil casos, 2019, 88, 2020 ainda não fechou, né? Mas com bastante casos, 72 mil casos, né? E onde que está ocorrendo mais? No Amazonas, Roraima, né? Amapá, enfim, Pará, né? Pará, Amapá aqui em cima. Então é legal esse gráfico, você pode ir selecionando períodos diferentes, estados diferentes, e uma coisa aqui, ó, falcíparo e não falcíparo, né? Então a grande maioria é por Vivax mesmo, e um percentual aí, 15% por falcíparo. Fora da região amazônica, também desse link aí da Public aqui, ó, por local de notificação, né? Então, vocês podem ver que tem, às vezes aparece malária fora da região amazônica, a grande maioria é até caso importado, que às vezes esteve lá a passeio, a trabalho, né? A questão do deslocamento é extremamente importante, mas tem casos, tem focos de malária de transmissão autóctone, né? Em São Paulo, em Minas também, Diamantina, há pouco tempo atrás teve um surto de malária numa área de garimpo, lá na região, né, de Diamantina. Então, é o anofelino, é o transmissor, né, o mosquito anófeles, ele tem esse comportamento antropofílico, ele vive nas residências, multiplica em água parada e atua mais em horários crepusculares, bem parecido com a Aedes, né, assim, o comportamento dele. E hoje, assim, se a gente for pegar, se vocês forem ver o mapa, por exemplo, de Manaus avançando para dentro da mata, né? Então esses bairros mais periféricos, próximos às matas da região amazônica, tem muito caso de malária que vem dali, né? Que é esse desmatamento, essa urbanização, o mosquito acaba ocupando as residências, porque originalmente é um mosquito silvestre, digamos assim. Bom, esse esquema, esse diagrama, ele é bem legal para vocês entenderem um pouco da fisiopatologia da malária. É claro que está um pouco complexo aqui, isso é do Mandel. O Mandel é o principal livro de infectologia do mundo, né? É um manual,
compêndio, digamos assim, 2 volumes, esse aqui é até antigo. Mas o que acontece com a malária, gente? A malária infecta as hemácias, né? A gente sabe disso. E a hemácia, ela fica deformada, ela muda um pouquinho a sua forma, e a hemácia, vocês sabem, para ela passar num capilar, nos microcapilares, ela precisa dar uma achatada, né? Ela meio que deforma um pouco, ela dá uma achatada para passar pelo capilar. E ao passar ali, ela faz a troca gasosa e tal. Quando essa hemácia está infectada, ela pode não conseguir deformar direito e ela pode obstruir esse capilar. Ou uma hemácia gruda na outra, forma esse fenômeno de roseta e, mais uma vez, causando obstruções, né? Citoaderência e roseta. E essas microobstruções vasculares que são importantes para causar alguns sintomas, né, incluindo a malária cerebral, que foi o que o paciente teve também. Que isso também colabora para os sintomas respiratórios. Além disso, uma hipovolemia, vômito, diarreia, febre, alterações da medula óssea, podendo levar a anemia, isso tudo colaborando para essa acidose metabólica, que eu comentei, é quando a respiração em nível celular ainda não tem muito oxigênio, né? Está tendo com obstrução de fluxo, começa a ter respiração anaeróbia, produz ácido lático, e esse ácido lático leva a uma acidose metabólica, que vai piorar a frequência respiratória e vai causar dano cerebral. Então, só explicando assim, está um pouco complexo para vocês, essa foto muito bonita, né, uma micrografia eletrônica, mostrando uma malária infectada, e ela fica toda deformada, que está cheia de parasita aqui dentro, proliferando. Né? Clinicamente, como é que a gente vê a malária? Né? Então, dependendo da espécie, o falcíparo ele multiplica mais rápido, ele é mais agressivo, ele tem um período de incubação um pouco menor, mas de 1 a 2 semanas, podemos dizer assim. Febre alta, calafrio, sudorese, cefaleia e esses episódios cíclicos, que eu já comentei, que nem sempre estão presentes, mas que podem aparecer. Então, o paciente tem uma febre alta, que dura aí uns minutos, 15, 20 minutos, depois a febre, ou 30 minutos, ela baixa, depois de algum tempo dá febre de novo, né? Então, ela sobe e abaixa. Às vezes, esse padrão de terçã e quartã, às vezes aparece. Uma pessoa pode ter múltiplos episódios de malária ao longo da vida. Ela não tem imunidade duradoura. Então, tem pessoas que moram em área endêmica que já tiveram aí 10 episódios de malária ao longo da vida. É uma coisa, assim, impressionante. E a questão da mortalidade tem muito a ver com condições econômicas. A pessoa que já é desnutrida, né, e pega uma malária pode ter complicações aí mais significativas nessas fotos da África. Tem muitos documentários sobre isso, inclusive filmes e tal. Uma das coisas importantes é a gente saber detectar no paciente se ele tem algum sinal de gravidade. Pensando em malária, gente, o paciente que tem febre muito alta, o que significa isso? Significa que tem muita hemácia infectada, tem muito antígeno sendo liberado no sangue. Então, esse paciente ele pode piorar. Né? Ou ele tem alteração de consciência, ele tem crise convulsiva, redução do débito urinário, falta de ar, icterícia. É a mesma coisa que icterícia na malária, né? Tem muita hemácia sendo infectada, está destruindo muita hemácia, e a destruição de hemácia leva à produção de hemoglobina, né? Degradação, produtos de degradação da hemoglobina, levando à icterícia. O paciente tem hemorragia, é uma febre hemorrágica. Isso tudo é sinal de malária grave. O paciente que tem algum sinal de malária grave ele tem que ser internado, ele tem que ser tratado com medicação venosa. E, além disso, se tem muito parasita circulando no sangue, mais de 2% das hemácias infectadas já significa hiperparasitemia, significa malária grave, que esse paciente pode complicar. Como é que faz diagnóstico laboratorial? Demonstração do parasita no sangue. Existe teste rápido, que detecta antígeno também. E aí a gota espessa é o padrão ouro, né? A gente consegue ver a espécie, consegue ver a carga de parasita. Como é que a gente diferencia espécie na malária? Não sei se vocês vão lembrar, vocês já viram isso. É o gametócito, né? O gametócito assim, mais redondo, mais basofílico, é um gametócito de Plasmodium vivax.
E um gametócito de Plasmodium falciparum, ele é alongado e mais eosinofílico. É assim que a gente diferencia a espécie. Por isso que a gota espessa é importante também. Como é que é a definição de caso suspeito? Toda pessoa residente ou deslocada para a área onde haja transmissão, 8 a 30 dias anterior, que apresente o quê? Febre. Foi para uma área endêmica e voltou, ou está lá e começou a ter febre, é caso suspeito de malária. Então é muito importante essa coisa epidemiológica de ter estado em área de transmissão, numa situação de transmissão, né? Porque você vai para Manaus para ficar só dentro do prédio lá, no aeroporto, você não vai pegar, né? Agora você vai para o meio do mar, o risco de pegar. Em área não endêmica, ainda, né, eles colocam outros sintomas associados, mas tem que ter se deslocado para a área de transmissão, né? Então, é importante, do ponto de vista de profilaxia, né, fazer vigilância de casos, fazer vigilância do mosquito, né, controle do anofelino, né, as medidas de proteção, mosquiteiro, tela, repelente, né, existe quimioprofilaxia para algumas situações. Você vai para o meio do mato fazer uma pesquisa, vai ficar muito tempo lá, não tem acesso a serviço de saúde, tem indicação de fazer profilaxia. Vacina, já saiu um estudo de vacina, que não foi muito para frente, mas esse é um estudo que mostrou 36% em crianças de adoecimento, um pouco menos, aí evitou alguns episódios graves e tal, mas assim, ficou mais podendo ser uma opção em áreas altamente endêmicas e tal, mas não foi para frente isso depois. Esse estudo foi publicado em 2015. Basicamente é isso de malária, as referências, guia de vigilância, o livro do Walter Tavares. Gustavo. E é isso. Ô, Gustavo, você falou que tem reincidência de malária.